Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais uma lição no livro de Deus. Falamos ontem sobre uma igreja no Novo Testamento que ela estava sendo tolerante com o pecado. Aliás, com o membro que tinha caído em pecado. Aliás, neste episódio aqui da igreja em Corinto, não se tratava de alguém que tinha caído em pecado, mas se tratava de alguém que vivia em pecado. Existem os dois lados. Existe uma distinção entre ter uma queda espiritual, entre cair no pecado e viver no pecado. No caso propriamente dito, aquela pessoa culpada na igreja de Corinto não era uma pessoa que simplesmente tinha tido uma queda moral, uma queda espiritual, mas ele estava vivendo em pecado. E que absurdo era o filho que estava vivendo, tendo relações com a mulher do próprio pai. Não vamos pensar que era com a mãe dele. Não. Era a sua madrasta. E ele estava vivendo, para ele, tudo normal. E o pior, a igreja sabia. E era uma igreja abençoada. Era uma igreja pentecostal, no sentido bíblico. Operava ali os dons espirituais. Eles tinham todos os dons espirituais. E, infelizmente, eram orgulhosos, ufanistas. Mas o apóstolo, mesmo de longe, de outra cidade, no seu campo missionário, ele ouviu os comentários, ele ouviu os boatos dessa coisa vergonhosa que estava acontecendo na igreja, e a igreja ignorando o fato. A gente já viu o conselho, a exortação do apóstolo: olha, não posso ir lá, mas reúnam vocês em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Senhor Jesus Cristo. Vejam que ênfase ao nome do Senhor Jesus Cristo. Reúnam no nome dele e no poder dele. E entregue esse homem que está pecando, vivendo no pecado absurdo. Entregue ele a Satanás. Eu já participei de igreja, não só como membro, mas já pastoreei. E, lamentavelmente, sem ter uma visão, uma revelação mais forte do Senhor, a igreja, quando reunia em assembleia para disciplinar um membro culpado, na maioria dos casos, era com aquele espírito farisaico, tratando ou subestimando aquela pessoa culpada. E o apóstolo ensina, mesmo que a reunião era uma reunião disciplinar, uma reunião sagrada, com a autoridade do nome de Jesus, não era para tratar o homem como um perdido, como alguém
sem empréstimo nenhum. Ele está dizendo, olha, tudo aconteceu, está acontecendo no seu corpo. No corpo, com o corpo ele está pecando. Entregue ele para Satanás, misericórdia. Entregue ele nas mãos de Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Note como se preserva a salvação. Note que o espírito desse indivíduo, ainda que Satanás destruísse o seu corpo, o seu espírito, a sede da sua salvação, permaneceria intacto. Então, que lástima quando muitas igrejas tratam o membro culpado. Não, ele adulterou, ele pecou para a morte. Não adianta orar por ele. Ele vai mesmo para o inferno. Ah, quantas vezes eu ajudei pessoas assim. Não da igreja que eu pastoreava, mas de outras denominações que diziam para mim: o senhor ensina muito bem, o senhor fala bonito, mas para mim não adianta, eu pequei para a morte, eu vou mesmo para o inferno, eu já estou condenado. Que pena, eu fazia tudo, e faço tudo ainda quando encontro alguém assim, mostrando a graça, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Finalizando, a igreja não pode ser tolerante com o pecado, mas não pode ter também um espírito farisaico. Por outro lado, você que pecou, que teve um pecado, moral, que está praticando este pecado, saiba que existe uma saída. Você não pode continuar pecando. É isto que vamos tratar no próximo vídeo. Falamos da responsabilidade da igreja em relação ao culpado. E no próximo falaremos da responsabilidade do culpado em relação à igreja, em relação à sua salvação. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.